A Red Bull, querendo ou não, assustou a McLaren ali na primeira corrida do ano, com o Lando Norris sendo em alguns momentos pressionado ali pelo Max Verstappen, apesar do Verstappen ter cometido sua dose de erros ali também na primeira corrida, mas era uma corrida na chuva e tudo mais. Só que é sempre aquela questão, né? Na chuva o piloto faz muita diferença. A gente sabe que o Verstappen ele é muito bom pilotando na chuva. Então a pergunta que eu trago agora é se a Red Bull pode brigar no seco. Uhum. Ou se a Red Bull só vai brigar quando tiver uma pista molhada ou condições estranhas que façam a corrida ser um pouco diferente. Eu vou ser honesto aqui, eu nem considero que a Red Bull brigou no próprio molhado. Porque apesar do Max ter aplicado uma pressão, ter terminado, sei lá, 7º, 10º atrás do Lando... Passou a maior parte da prova longe, né? Muito longe, exato. Em algum momento tomando até mais de 1 segundo por volta. Óbvio que não era também exatamente chuva, porque era aquele chuva, mas tem trilho seco, aquela transição ali. Enfim, na chuva eu acho que possibilita uma briga e talvez o Max vença uma prova na chuva esse ano. Talvez seja a melhor chance dele. No seco, honestamente, não vejo. Não vejo. Mesmo o Verstappen sendo o atual vencedor da GP da China. Sim, como ainda está aí assim, na foto ao lado. Eu acho que hoje... Hot take, hein? Talvez seja um hot take. Hoje, a distância que a McLaren tem pra Red Bull é a mesma que a Red Bull tinha pra McLaren no mesmo estágio do ano. Do ano passado. Pode ser, ano passado. pode ser, faz sentido. Então eu acho que é isso. Tipo assim, é um mundo de diferença. Então, o Verstappen pode vencer? Pode. Se o Lando quebrar, se o Oscar e o Lando baterem, aí abre uma possibilidade. Mas eu acho que em ritmo, não, tipo assim, vamos ver quem vai ser o carro mais rápido, em estratégia, em não sei o quê. Eu acho que a tendência é que o Lando e a McLaren consigam vitórias protocolares até nesse estágio. Então, no seco, eu não vejo essa briga. Eu acho que é mais provável a briga entre Ferrari e Red Bull, ou Red Bull e Mercedes, do que a briga entre McLaren e Red Bull. De fato, mas a gente tá falando muito de Verstappen, mas a Red Bull não é só Verstappen, né? Em alguns momentos parece que é. Então, esse é um questionamento. A Red Bull também é Liam Lawson. Uhum. E a questão, acho que entra muito nisso também. Do tipo assim, o que o Verstappen vai fazer, a impressão que passa, pelo menos, depois da primeira corrida, é que o que o Verstappen vai fazer ao longo do ano tem que ser completamente dissociado do que a gente espera que o Liam Lawson possa fazer ao longo do ano. Uhum. Porque parece que são mundos muito diferentes o desempenho dos dois ali. E da mesma forma que a gente criticava em algum momento ali o Bottas em 2021 por não fazer um trabalho de escudeiro à altura do Hamilton dentro de uma disputa de título, talvez faça parte da dificuldade da Red Bull entrar numa disputa de título, seja de construtores ou seja de pilotos, com apenas um dos seus pilotos. Sim. Disputando lá em cima. Porque, honestamente, eu já falei aqui na live e repito, eu acho que o Liam Lawson tá com uma energia muito Pierre Gasly das ideias, de que não vai durar nem até o meio do ano, porque vai render muito abaixo do que o pessoal espera. Eu já achei, ano passado, já achava isso, que a decisão de colocar ele lá não foi a decisão mais acertada. Acho que o Tsunoda tava mais pronto, apesar do Tsunoda não ser o meu piloto favorito, e eu, sei lá, preferi que os caras fossem atrás de um terceiro nome, tipo um Carlos Sainz da vida, ou enfim, qualquer nome que estivesse dando bobeira no mercado, e que fosse mais experiente, mais confiável. Apesar de tudo isso, eu acho que o Tsunoda era um cara mais preparado. Se fosse para escolher alguém internamente, que fosse o Tsunoda e não o Liam Lawson, apesar do Liam Lawson aparentar ter mais personalidade que o Yuki, sei lá, se abater menos com um erro ou se abater menos com disputas internas. Mas eu acho que o Liam Lawson não vai fazer um trabalho legal esse ano. Então, quando a gente fala sobre disputar no seco, talvez o Verstappen consiga ali, numa estratégia muito bem feita, numa corrida dentro de um circuito específico, tipo Uma dose de Mônaco, sorte, né? tipo algo parecido com a vitória que a Ferrari teve no GP de Monza do ano passado, que o Leclerc gerenciou muito bem seus pneus, Uhum. e a Ferrari fez uma estratégia de uma parada só que ninguém estava esperando que dava para fazer, e acabou ficando na frente da McLaren. Acho que dá pra Red Bull sonhar com uma vitória desse tipo, que seja muito baseada na habilidade do Verstappen. Sim. Agora, se for pra depender de Liam Lawson, se for pra depender do carro especificamente, pelo menos no primeiro recorde da temporada, a primeira metade ali da temporada, ou as primeiras, sei lá, 5 corridas,
eu acho que vai ficar muito difícil brigar no seco com essa McLaren. Não, parece que tá um bom passo à frente, né? Ablei. Não, hablou de fato. E o que você falou do Liam, eu meio que concordo. Acho que não dá pra levar o desempenho do Max em consideração. Assim como todos os outros, quase, né? Assim como não deu pra fazer com o Albon, com o Gasly, com o Pérez em muitos momentos, então... Não, o Verstappen é um destruidor de parceiros, né? Exato. Mas aí que tá, né? Até o Pérez, com todos os defeitos que o Pérez tinha, ele, pelo menos na chegada dele ali, ele mantinha um certo padrão. Em alguns momentos, sim. Então, mas é que, pra ser honesto, também o Pérez tinha o benefício de ter um carro... melhor. A ponto de ser dominante, né? Não era dominante em 21 porque existia a Mercedes, mas o gap delas pra Ferrari, pra McLaren era muito grande. Não, o desempenho do Pérez até piora quando ele tem o carro mais dominante na mão. Ok, é um bom ponto também. Não, mas é que, tipo assim, o que eu falo é que, sei lá, se o Pérez ficasse 4 décimos atrás do Max em 21, ele ia ser quarto. Sim. Se o Lino ficar 4 décimos atrás do Max hoje, ele vai ser penúltimo. Ele vai ser 18º, exato. Não vai ter que fazer. É isso. Sim. Não, faz todo sentido. Isso prejudica demais a análise. Mas a questão é que, pô, o Liam Lawson, ele... Eu acho que ele vai prejudicar a Red Bull bastante ainda esse ano. Tem um ótimo potencial pra isso. Enfim. Eu tô muito descrente com o Liam Lawson, de verdade, mas... Eu acho que essa próxima corrida pra ele também vai ser bem importante. Não é importante, quer dizer, é importante mas eu acho que vai ser interessante pra gente ver se ele é realmente o Liam Lawson que ele foi na Austrália. Porque, enfim, talvez tenha sido a pior prova dele, mano, na Fórmula 1. E ele correu já quase um ano inteiro de Racing Bull, se a gente for picotar os 2 anos. E o que ele fez foi muito fraco. Então, eu também tenho uma leve tendência a achar que ele não é o que ele foi na Austrália, mas eu não boto minha mão no fogo por ele nem a pau. Não, eu até acho que ele não seja o que ele foi na Austrália. Mas o problema é que eu acho que as circunstâncias farão ele ser, entendeu? Entendi. Tipo assim, ele é um piloto melhor do que aquilo que ele apresentou na Austrália, eu não tenho dúvida disso. Uhum. Mas eu tenho a impressão que ele vai ser comido pela pressão da Red Bull, porque a gente já viu isso acontecer com outros pilotos que entraram naquele assento da mesma maneira que o Liam Lawson tá entrando. Tipo assim, pô, por que eu falo que a situação dele se assemelha com a do Gasly? Porque até o jeito que eles chegaram é meio parecido, né? O Gasly não era pra ter ido tão cedo pra Red Bull. Uhum. Era pra ele ter passado mais tempo maturando ali na Racing Bulls, que na época era AlphaTauri já, o Toro Rosso ainda. Quando ele volta que vira AlphaTauri, né? Mas o Alex Albon também não. Entendeu? O Alex Albon também era pra ter passado mais tempo ali na Toro Rosso. Eu disse, o Daniel Ricciardo acabou com a Red Bull, mano. O Daniel Ricciardo acabou com a Red Bull, mano. Foi o dominó, né? Sim, ele saiu exatamente. Antes que o Christian Horner quisesse que ele saísse, foi pra Renault, e aí a Red Bull teve que apressar um monte de piloto e acabou queimando todos eles. Deu certo, E aí teve que... Aí queima o Gasly, queima o Albon, tem que ir atrás do Pérez, que é um nome de fora. Por isso que eu falo que eu achava que o certo era ir atrás de um nome de fora e não subir alguém. Mas se fosse pra subir alguém, pelo menos fosse o Tsunoda, que já tá na equipe há 4 anos correndo na Fórmula 1. Sim. Né? Então... Ele que venceu o Lawson, né? Nas, sei lá, 8 provas do último ano. Nas corridas que eles tiveram juntos ali. Então, colocar o Lawson de paraquedas ali, pra mim, não foi a melhor decisão. O cara não correu nenhuma temporada completa pela Fórmula 1 e já vai cair nesse carro da Red Bull. Pode ser que dê certo? Pô, pode ser. Mas é muito provável que dê errado. Se eu fosse apostar, eu apostaria nisso também. Porque a Red Bull é um moedor de pilotos. Uhum. É difícil pilotar ali. Difícil. Carro, todo mundo já fala que esse carro é muito específico, que tem um estilo de pilotagem muito específico. Você ainda tem que ter o Verstappen como parceiro de equipe. Aí, cara, fica muito difícil prosperar, fica muito complicado, prosperar. porque você vai abrir a telinha lá dos números achando que você fez uma boa volta e você vai ver que o Verstappen botou 3 décimos, 4 décimos em você na volta que você achou que você fez bem. E aí a sua confiança vai pro buraco de uma maneira monumental. Aí o Verstappen vai passar no corredor e falando, nossa, vocês viram a merda de volta que eu fiz? Né? Exatamente isso. Vai ser, com certeza é algo parecido. algo... Óbvio que o Verstappen não deve sair falando esse tipo de coisa assim, né? Mas eu acho que deve, tipo assim, não que foi uma merda, tipo assim, pô, eu poderia ter ganho mais um décimo, tá ligado? No último setor que eu errei a curva 14, que seja. Então, em algum momento eu acho que deve ter essa situação aí. E o Liam Lawson pensando, porra, mas eu fiz a volta da minha vida perfeita e não consigo nem chegar aos pés do cara, né? Pois é. Faz parte. O cara começa a se enfiar num buraco de confiança, né? Uhum. E assim, ele é um cara que ele sabe que tá pressionado, porque todo mundo que senta ali tá pressionado. De fato. Então, né?
Veremos. Complicado, veremos. Mas comenta aí, o que vocês acham que vai acontecer com a Red Bull? Ela pode brigar no seco em 2025? Eu quero saber a opinião de vocês.